Meus amigos, não é mole não, viu? A rodada foi péssima pro Bahia, que viu o Fluminense vencer 2-1 contra o Flamengo, superar o Bahia na tabela de classificação. O Botafogo venceu por 3-2 o Sport, o meu Sport, infelizmente, no último lance da partida. E o Bahia saiu da quinta colocação, caiu para a sétima posição. Nesse momento ocupa a faixa da fase de pré-Libertadores, o G7. Para garantir a faixa da fase de grupos da Libertadores, precisa vencer para chegar no G5. Se vencer, vai a 56. Então, assim, a rodada foi péssima para o Bahia. E para o Fortaleza, a rodada também foi bem ruim. Por quê? O Santos pontuou no jogo que todo mundo projetava pontuar de fato, ok, nada de muito novo. E o Vitória pontuou também. Beleza, se o Fortaleza ganhar hoje, vai a 34. Ficaria a 3 pontos do Santos. Porém, pelo menos a 2 rodadas de distância ainda. Por quê? Por causa do critério do número de vitórias e do saldo de gols do Fortaleza, que é pior do que o do Santos e que é pior do que o do Inter. Isso pesa para o Fortaleza, é lógico. O Fortaleza precisa vencer 4 dos próximos 5 jogos que tem para realizar. Tá virtualmente rebaixado para a Série B. Essa é que é a realidade. E eu sei que esse vídeo vai impactar vários torcedores do Fortaleza. Tá vendo quando eu falei lá semana passada que o empate contra o Atlético Mineiro não foi nada de extraordinariamente bom não pro Fortaleza? Lógico, mostrou poder de reação, empatou um jogo. É um time que automaticamente está sendo mais resistente nos jogos, mais resiliente. Não é um time que qualquer um atropela do jeito que quiser e vai ganhar de qualquer jeito, como já foi em outros momentos com o Renato Paiva e também com o Juan Pablo Vojvoda. Então, beleza, é um Fortaleza que vem reagindo de certo modo na pontuação e no desempenho. Só que ainda é insuficiente para sair da zona do rebaixamento. É bem simples, eu já cansei de falar isso aqui nos últimos vídeos para vocês. Bom, mais uma vez, só interessa para o Bahia hoje a vitória. Um empate é péssimo, porque o empate mantém o Bahia na sétima colocação. Vai a 54, iguala a pontuação do Fluminense, porém, o Fluminense tem uma vitória a mais do que o Bahia. Então, o Fluminense continuaria na sexta colocação. O empate é péssimo para o Bahia. E o Fortaleza? O empate é catastrófico também, porque se ele empatar o jogo de hoje, vai a 32. A projeção atual do 16º é chegar ali aos seus 41 pontos. Ou seja, tu vai ter que fazer os 42 pelo menos e rezar muito para que tudo dê certo daqui para a última rodada. Ou seja, o Fortaleza precisaria somar mais 10 pontos se empatar o jogo de hoje em 4 jogos. Ou seja, 10 de 12. Precisaria ganhar 3 e empatar 1 e rezar muito. Mais uma vez, vai ter que torcer muito. Porque assim, não vai ser suficiente, provavelmente, 42 para o Fortaleza não, gente. Pelo critério do número de vitórias e pelo critério de saldo de gols. Não vai ser suficiente, muito provavelmente. Vai ter que chegar a 43 no mínimo. E pela projeção do Santos, eu enxergo o Santos chegando a 43. Eu enxergo o Vitória chegando a 43 pela tabela que tem, pela sequência e pelo poder de reação que vem mostrando o Vitória, principalmente no futebol apresentado. Então, bota se empatar hoje, vai ter que vencer 4 jogos, cara. Não tem muito pra onde correr, não. Pra chegar ali aos seus 44 pontos e aí sim poder carimbar a permanência. Vai ter que vencer 4 de 4 se empatar ou perder o jogo de hoje. Então, assim, um empate, mais uma vez, vai ser um péssimo resultado pro Fortaleza. Lógico. Aí vamos lá entrar um pouco na análise do jogo como um todo, tá? Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas, qualidade é padrão FIFA e segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Ó, seguinte. Primeiro, o Bahia é um dos melhores mandantes da competição. Quando a gente olha a tabela de classificação do Bahia jogando na Arena Fonte Nova e de todos os times da Série A, né? O Bahia tem uma campanha simplesmente espetacular. O Bahia tem 39 pontos conquistados em 16 jogos. E aí é que tá o detalhe. Se o Bahia ganhar hoje, ele vai a 17 jogos e a 42 pontos. O Bahia volta a atingir a marca de ser o melhor mandante da competição. É muito raro o Bahia perder na Arena Fonte Nova. Só perdeu um jogo nessa Série A
que foi contra o Cruzeiro, que está ali na parte de cima da tabela de classificação, é o terceiro colocado da competição. Então, assim, o Fortaleza é como se ele estivesse enfrentando um Flamengo e um Palmeiras. Por quê? Porque o Bahia dentro de casa joga muita bola na Arena Fonte Nova. Pra mim é o melhor time mesmo, jogando na Fonte Nova, na Série A, é o melhor time em relação a desempenho. É o time envolvente, é o time que marca a pressão, é um time intenso, é um time com alma, é um time com vibração, com energia, com posse de bola. É um time que faz pelo menos 2, 3 gols na maioria dos jogos na Fonte Nova, que cria várias oportunidades, coloca os adversários na roda. Esse é o Bahia na Fonte Nova. É como se o Fortaleza hoje fosse enfrentar o Flamengo, o Palmeiras. Pelo aproveitamento, o Bahia é o melhor mandante da competição. Melhor do que o Flamengo, melhor do que o Palmeiras. Então, assim, a gente tá falando de uma potência muito forte que o Fortaleza vai ter que enfrentar e que vai ter que transpor essa barreira. E se transpor, vai ter que jogar muita bola para transpor essa barreira, para vencer o jogo de hoje. Vai ter que jogar muito, defensivamente falando, e ofensivamente vai ter que ser extremamente eficiente. Porque o Fortaleza não vai criar 4, 5, 6 chances claras de gols. Não vai. A bola é do Bahia. Quem vai mandar no jogo é o Bahia. O Fortaleza não vai se acovardar na partida. Até porque nem pode, né? Pela situação de tabela, o Fortaleza precisa vencer. Isso é pegar os últimos jogos. Foi um time que teve personalidade contra o Atlético Mineiro. Desde o primeiro minuto, o Fortaleza já tentou subir a marcação, tentou agredir o Atlético Mineiro. E acabou sendo um 3-3 contra o Grêmio, 2-2, contra o Ceará, 1-1. O Fortaleza que tinha que tomar mais a iniciativa. Contra o Santos, o Fortaleza criou mais chances do que o Santos. Empatou, mas merecia até vencer o jogo. Venceu do Flamengo. Então, assim, o Fortaleza vem numa sequência interessante em relação a não perder, né, de invencibilidade. Nos últimos 5 jogos são 4 empates e 1 vitória. Se ele fizer isso daqui pro final vai ser insuficiente, vai cair pra Série B. Vai ter reação. Eu acho que o Fortaleza não termina o campeonato na vice-lanterna, mas deve cair para a Série B. Tudo indica, tudo leva a crer que isso vai acontecer. E assim, mais uma vez, né, gente? A tabela do Fortaleza, enquanto a tabela do Fortaleza, do Bahia dentro de casa na Fonte Nova é muito boa, a tabela do Bahia fora de casa é muito ruim. Mas a análise do jogo de hoje é Bahia e Fortaleza na Fonte Nova. Aí eu tenho que pegar a tabela do Fortaleza fora de casa. O Fortaleza ele é o 18º colocado com 10 pontos conquistados. É o terceiro pior visitante da competição. Só venceu um jogo que foi contra o Juventude no Alfredo Jaconi, jogando mal. Sempre bom pontuar isso. Então assim, e o Fortaleza ainda tem 3 jogos de 5 que vai disputar fora de casa. É por isso que a tendência muito forte é que o Fortaleza de fato caia para a Série B. Até acho que pode ganhar um jogo fora de casa contra o Red Bull Bragantino da vida, mas ele precisa vencer um daqueles jogos improváveis, né? Que seria contra um Bahia hoje, na Fonte Nova, ou contra o Botafogo no Newton Santos. É a tendência? Não. A tendência é que o Fortaleza empate um jogo e perca outro, ou perca até os dois. Ou empate os dois, que ainda assim segue sendo suficiente para permanecer na Série A. Meus amigos, não tem muito para onde correr. É a tal da areia movediça. Em relação à rapidez aqui ao Bahia, de projeção de pré-Libertadores e tal, a pré-Libertadores o Bahia tá garantido basicamente, não tem nem muito o que debater sobre isso. Tem 8 pontos de vantagem para o 8º colocado, pelo amor de Deus. Mesmo se perder hoje, o São Paulo ganhar, vai a 48, ficaria a 5 do Bahia. Mas assim, a tabela do Bahia ela é tranquila de certo modo, para pegar a vaga no G7 já é garantia. Pega o Vasco depois desse jogo contra o Fortaleza, pega o Juventude virtualmente rebaixado, pega o Sport já rebaixado e na última rodada aí o Bahia pega o Fluminense fora. Então assim, das próximas 5 rodadas o Bahia tende a vencer 3 pelo menos. E acredito que pode ainda pegar esse G5 aí, tá? Então a tabela de certo modo é tranquila, mas tem que ganhar hoje, tá? É importante ganhar hoje para retomar essa 5ª colocação. E aí vamos lá, rapidez aqui para as prováveis escalações, né? O Bahia deve ir com Ronaldo no gol, David Duarte e Santiago Mingo na dupla de zaga, Gilberto na lateral direita e Juba na esquerda. Juba que foi convocado para a seleção brasileira, e eu vou fazer um parênteses aqui. Para mim, um absurdo o Juba não ter ganho 1 minuto em campo. 1 minuto sequer. Até perguntaram, porra, Juba não tem que ficar pé da vida com o Ancelotti, não? Não, velho. Porque Juba chegou agora na seleção brasileira, foi convocado pela primeira vez. Treinou bem ali, segundo o Ancelotti.
para os dois jogos preparativos, né, para a Tunísia e contra o jogo contra o Senegal. Então, porra, beleza. Qual é a missão dele? Não entrou em campo, para mim é um absurdo. Alexandre ganhou minutagem, titular no jogo. Caio Henrique jogou 90 minutos contra a Tunísia. Porra, tá de palhaçada com a minha cara, meu irmão. Juba é melhor do que Caio Henrique, tecnicamente falando. Acho que poderia agregar até mais, mas enfim. O que é que Juba tem que fazer? Focar em treinar bem, focar em se alimentar bem, focar em jogar bem, para que na próxima convocação você olhe para Juba e fala, pô, esse cara tem que ser convocado de novo. Para isso ele tem que terminar muito bem essa Série A e começar voando a temporada do ano que vem de 2026. Para que Ancelotti convoque ele de novo, até porque só tem mais uma convocação. Depois é a convocação já para a Copa do Mundo. E aí, mais uma vez, sobre Juba. Velho, se ele for convocado na próxima convocação e ele não ganhar nenhum minuto, e na última convocação ele não for convocado, aí eu ficaria mais pé da vida com o Ancelotti. Mas o momento agora de Juba é agradecer a oportunidade, tá no grupo, tá treinando com os jogadores da seleção, treina forte, batalha no dia a dia, é assim que ele vai ser convocado para a seleção brasileira, joga bem pelo Bahia, continua mantendo alto nível de atuação, faz um gol hoje, dá uma assistência para automaticamente ele ser convocado e aí sim ganhar minutos nas últimas convocações, jogar bem, treinar bem com a seleção, continuar jogando bem. Seleção brasileira é assim, meu amigo. E Juba vem fazendo isso nos últimos 7, 8 meses, né? Ou até mais. Para aí sim, na convocação para a Copa do Mundo, ele tá voando tanto que fica incontestável e indiscutível a convocação dele. Ou até mesmo se algum jogador for cortado, né? Sei lá, se um Alexandre for convocado e Juba não, mas Alexandre se lesionar, Juba vai estar ali, vai estar bem, tá saudável. Então, acho que se Juba focar muito bem daqui para as próximas convocações, ele pode chegar assim na Copa do Mundo. Bom, a gente já debateu isso aí na live anterior, tá? Bom, voltando. Caio Alexandre volta de lesão depois de muito tempo, lei do ex, né? E ele já fez gol no Fortaleza esse ano, na Copa do Nordeste, num frangaço de João Ricardo. Everton Ribeiro e Jean Lucas é o trio que todo mundo já conhece. CEJ, Sege, nada a ver da porra que eu acabei de inventar. Ou Jack, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Caio Alexandre. Ademir, Eric Puga e Willian José. No mano a mano, eu quero deixar bem claro, tá? Eu coloquei meio que um 9-2, porque eu coloquei Mancuso melhor do que o Gilberto, pelo recorte recente, e Breno Lopes melhor do que Puga no recorte recente, porque Puga estava lesionado. Também está voltando de lesão. Já Breno Lopes está no ritmo de jogo maior e vem jogando muito bem. Só que assim, eu sei, você vai falar, porra, Lulu, se você fosse escolher pro seu time, Breno Lopes ou Puga. Mas tô me apegando ao recorte recente. Estatisticamente, os dois têm números idênticos. Breno Lopes participou de 15 gols, Puga participou de 16 gols. E os dois jogaram 3.000 minutos na temporada. Praticamente números idênticos ali. Mas para importância pro Fortaleza, Breno Lopes está sendo até mais importante do que Puga é pro Bahia. Mas respeito, lógico, se você botar Puga no lugar de Breno Lopes. Não fique aqui me massacrando. Meu Deus, que absurdo. Calma lá, né, irmão? E na lateral direita eu colocaria Mancuso melhor do que Gilberto mesmo. Bom, apesar disso, Mancuso é um jogador que não marca muito bem. E o Bahia pode explorar a lateral direita do Fortaleza com Eric Puga, que vai infernizar a vida de Mancuso, e acho que Puga pode fazer um golzinho por ali. Gasal não é muito confiável também, fez um péssimo jogo contra o Grêmio. Contra o Atlético Mineiro, na verdade. Não fez um bom jogo. Acho que contra o Grêmio também ele não fez um bom jogo, se eu não me engano. Agora me falha um pouco a memória. O trio do meio campo do Bahia é muito mais forte do que o trio do meio campo do Fortaleza. E sim, eu acho que o Fortaleza vai tentar usar um pouco mais, mas ainda assim vai tentar jogar em transição com Breno Lopes, com Herrera pelas pontas. E a bola centralizada ali para Barreiro nos contragolpes que evoluiu nos últimos jogos. Mas o Willian José é muito mais centroavante do que ele, tá? Bom, meus amigos, é isso. A tendência é que o Bahia vence o jogo de hoje. Eu acho que vence. Meu palpite é 2-1. Não acho que o Bahia vai massacrar, atropelar o Fortaleza. Por quê? Porque o Fortaleza vem reagindo bem. E até quando eu tava em crise, o jogo foi 2-1 pro Bahia. Eu acho que o placar vai se repetir. Acho que o Bahia vence e o Fortaleza vai encaminhar ainda mais o seu rebaixamento pra Série B, tá? Mais tarde voltamos em live pós-jogo de Bahia e Fortaleza, ou vídeo, enfim. Você sabe como aqui funciona, né? É vídeo e live todo dia praticamente. Abraço pra todos vocês, deixa o like aqui no vídeo, inscreva no canal e ativem o sininho de notificações. Valeu, rapaziada. Tamo junto.